Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agora foi. Vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, vamos começar, como eu falei, 21 horas para o pessoal chegar a 21h30. Desculpe um pouco a lentidão. Hoje as duas internet, que a gente tem duas internet agora. Para poder uma cair e a outra segura, né? Para a gente nunca faltar o suporte, tanto pelo WhatsApp que nós damos aí para vocês, como o suporte na sala de videoconferência, tá certo? Eu queria fazer uma chamada, primeiramente, antes de fazer a chamada, eu queria que vocês, ao eu chamar para vocês, tá bom? Assim que eu chamar vocês, por gentileza, me digam, ok, se o seu alto-falante aí tá escutando minha voz direita e se tá dando para ver meu vídeo normalmente, tá bom? Se tiver, dá só um ok para mim, tá certo? Que é para mim saber que vocês estão escutando normalmente o que eu estou falando para vocês. Pode ser? Primeiro, Antônio Frank. Segundo, Armando Unhóis. O certo é Unhóis. Não sei se é Unhóis ou Unhóis. Carlos Tolardo. Cláudio Ascension. Daniel Girão, Fortaleza, Ceará. Everton Blas, Gabriel Pitanga, José Rocha, Lucas Moraes, Márcio Garcia. É o barbado, né, irmão? Tirei a minha, ó. Belezinho. Ele também tava barbadão, feioso. Pelo menos a mulher disse que é feio. Moraes Neto, Onésimo, Pablo, Rafael Ceolim, 2 vezes da SOS Notebooks, Rodrigo, Rio Grande do Sul, Vicente Neves, amigão, e aí, soldado, Wesley, Minas Gerais, Willami, Fortaleza, Ceará, Wilson da Bahia, não, do Recife, curso presencial, Wilson, ok? Pessoal, sem mais delongas, não vamos ficar mais, já que a gente hoje marcou para 9 horas, e começamos o suporte técnico hoje 9h30, porque geralmente é esse horário, 21h20 ou 21h30, que é o horário que eu chego da igreja. Só que eu coloco assim porque às vezes a gente marca para 9 horas e o pessoal só chega 9h30. Por exemplo, tá aí, o número do total de alunos, só faltou o Washington, não sei o porquê, certo? O número total é 22, então era para estar todos aqui, só faltou o Washington. Então, 21h30 e graças a Deus deu para pegar todo mundo, tá beleza? A partir de agora, por gentileza de vocês, preciso que vocês a partir de agora não comentem mais nada no chat abaixo, certo? Por quê? Porque eu não vou deletar o chat de vocês para não ficar uma coisa chata. Vocês às vezes estão querendo escrever e você, no meio da aula, você pensa que está travado para você, que está dando lag no seu computador, e não é. Às vezes foi porque deletamos o chat, ok? Então, hoje a gente vai falar o seguinte, o problema inicial de todos os técnicos, né? Não vamos falar do técnico avançado, vamos falar do técnico básico intermediário. Por quê, professor? Porque, veja só, o que está mais matando muitos técnicos hoje, não é? Matando o que eu digo, não é derrubando os técnicos. Veja só, pessoal, ninguém nasce aprendido, ninguém nasce com inteligência artificial, tá certo? Já com um pendrive ou então um disco, um processador na sua mente, para que você possa saber de tudo, né? Então, a mente do ser humano, a gente só usa a parte só dela, né? Como dizem aí por aí. Porém, eu acho isso até uma verdade, porque
Exemplo, quando eu falo com o pessoal dos cursos presenciais, eu digo, ô pessoal, isso aqui, pô, professor, em 5 dias dá para aprender, 5 dias aprende. Mas veja só, é um negócio que é um negócio praticante, entendeu? Se você não praticar, você vai se corromper, certo? É igual a fé, né? A fé, se você não praticar a tua fé, você se corrompe e acaba perdendo a fé. Mesma forma é o curso de eletrônica. Eu vou dar uma dica, porque eu sei que muitas pessoas que são da sala de aula, eu vou dar uma dica para vocês sobre o estudo que vocês vão fazer nesses cursos nossos, tá certo? Mediante os cursos que vocês compraram. Veja só, vocês técnicos que estão começando agora, até vocês, eu estou vendo também uma dificuldade em técnicos que já compraram nossos cursos em DVDs há um tempo atrás, tá certo? Que tem dificuldades, ou seja, isso aqui, meu amigo, não é para vocês, com direito à palavra, por gentileza, desculpe qualquer coisa se eu for ignorante. Esses DVDs não é para vocês chegar em casa e colocar ali, eu vou assistir desktop hoje, deixa lá e vem assistir 1, 2, entendi, pronto, acabou. Não, certo? Hoje é o seguinte, hoje em dia, o aprendizado que vocês vão ter, quem vai falar são vocês, não eu. O certo seria você ter todas as ferramentas, porque eu até fico feliz alguns alunos que entram e dizem assim, professor, eu tenho todas as ferramentas, já comprei tudo para trabalhar com isso aqui, só falta seu curso, certo? O nosso curso é o pontapé. O que a gente faz? Você vai chegar em casa, vai colocar seu monitorzinho na sua frente, de preferência, estou falando assim porque eu já vi aluno, hoje em dia, ser professor, estudando dessa forma. O sujeito botou monitorzinho de 21 polegadas lá na parede pregado, lá para a CPU por baixo, botou o DVD e tá ali a bancadinha dele lá, só a mesinha com as gavetinhas dele, todas as ferramentas na gaveta, estação de ar, ferro com ferro de solda, que é aquela lá que vocês estão vendo aqui lá, ó. Opa, virei para o lado errado. Essa aqui que vocês estão vendo ali é uma AMTEC, é uma ATEM, perdão, 8586, certo? Boa. Essa passou dos limites, né? Ela superou todos os limites. A Yachun, aquela vermelha, aquela amarela com azul, não se preocupe, não é ruim também. Essa aqui é um modelo não é porque é minha. Eu tinha daquela, troquei por essa aqui porque só via dando problema. Porque a gente mexe com muita placa, certo? Ela já vem com ferro de solda, então você coloca na sua bancada, coloca uma pasta de solda. Olha só, dica importante, eu já chego lá na aula, viu pessoal? Quero falar muito sobre isso, porque eu estou vendo muito aluno danificando placa, principalmente com pasta de solda. Pessoal, pasta de solda, essas de caixinha, essas latinha pequenininha, fininha, que é preta pra caramba, chamada Soldatec da Implastec. Ela é pra gente que quer televisão, certo? Quem quer mexer com coisa grosseira, serve. Fonte chaveada, carregador até que nem é muito bom não, porque ela fica pregando demais. Porém, você vai ter a pasta de solda da MTEC, a pasta de solda da MTEC 233 para limpar, a pasta de solda da MTEC 599 para retirar e colocar o componente no seu canto. Então, dessa forma, se você continuar trabalhando dessa forma, assistindo todos os DVDs e fazendo os exercícios, ou seja, praticando o que você aprendeu, você pode ter certeza que no final do curso, você vai fazer o quê? Vai voltar para o começo, para o início e fazer tudo novamente. Você escolhe, você pode assistir o curso, anotar as dúvidas e reassistir todo o curso novamente, fazendo o trabalho assim na sua bancada. E é mais rápido desse jeito e pode ter certeza, não é hipocrisia nenhuma, é melhor até do que o presencial. Esse curso que saiu novo agora, que o pessoal está comprando, que saiu o curso detalhado, é até melhor porque ele é detalhado todos os sinais da placa. Mas eu só queria falar só até aqui, por quê? Porque o pessoal aqui
Está começando agora, né? Outros não, mas eu vejo muita gente, muitas pessoas aqui batalhando para ter uma perfeição no seu trabalho, tá certo? Cuidado com essa sujeira. Agora a gente vai falar sobre notebooks. Início de tudo. O início de tudo, todo mundo sabe que é no Jack, né? Todo professor, quando vai iniciar, diz assim: começa no Jack, circuito primário. Hoje eu estava vendo um aluno falando sobre isso. Pessoal, seguinte, Jack, ou seja, o adaptador do seu notebook, ele só vai funcionar se nada estiver em curto. O que é um curto, professor? Vou explicar detalhado o que é isso. Eu tenho duas linhas, ou seja, o negativo e o positivo. Então, os dois, se juntarem, dá o quê? Curto-circuito, certo? Então, o negativo jamais pode se juntar com o positivo. Aí, olha só, estou no básico e vou avançando para vocês entenderem a moral de tudo isso aqui. Se o positivo não pode juntar com o negativo, mas professor, primeiro passo é o quê? Primeiro passo em alguns notebooks, para quem está iniciando, né, é testar o jack, que é o adaptador do notebook, do laptop. Veja só, no laptop eu já peguei 5 placas-mães do Itautec, essas que se parecem, quem está aqui que mexe todo dia com notebook, já vai saber o que é isso. Essas placas-mães que se parecem com essas da Positivo, desses Simais, é idêntico, o quadradinho é da mesma forma, processador acoplado, tudo perfeitinho. Meu irmão, eu vou ser sincero para você, em Fortaleza eu peguei um lote dessas placas com defeito. E aí, não foi para me consertar, foi para mim repor peça em outros notebooks. Então eu comprei baratinho e deixei encostado. Aí, preste atenção aí para vocês não caírem mais nessa, tá certo? Então, certo dia, depois de uns 3 meses, entrou um notebook para consertar da mesma forma do InfoWay. E eu pegava o jack, né? Eu pegava aqui a placa mãe e bem aqui o jack. Eu pegava o jack, ó. Eu fazia isso, ó. Aí ele funcionava. Botava para trás, ele não funcionava. Botava para o lado, funcionava. Para o outro não funcionava. Eu digo, rapaz, o cliente disse logo, né? Professor, isso aí deve ser o jack aí quebrado, o conectorzinho quebrado. Porque ficava assim, ele ligava. Aí, meu amigo, foi batata. Quando eu tirei a placa-mãe, isso é um simples conserto. Começa por aí, não é? Não tá ligando. Você bota lá, o cliente chegou, você bota lá. Não é? Ih, rapaz, tá em curto, velho. Não. Tira o jack fora e vai lá na escala de continuidade. Na escala de continuidade, para quem está iniciando agora, certo? Vai começar como? Ele vai ter um pino que é negativo, 2 pinos negativo e todos aqueles pinos que ficam ao lado, que fica pregado na base, é o terra, negativo. Certo? E o pino ao meio, esse pinozinho que geralmente fica ao meio aqui, bem no meio, ele é o pino positivo, certo? Então cuidado na hora que você for testar. É melhor tirar. Esse pino aí, ele parte mais ou menos aqui, ó. Essa aba aqui não pega mais na outra aba, tá certo? Essa ponta, ela se descola. Eu não sei o porquê os fabricantes, em vez de ter feito um ferro e uma solda ou alguma coisa parecida, não. Eles colocaram o pino, bateram outro pino na frente. Quem tem notebook aí da Itautec, depois dá uma olhadinha para vocês verem aí como que é o feito nas coxas isso aí. Não só de Itautec, sim, mais, outros mais, como os do notebook, ainda mais esses do Acer, que é só aquela pontinha que entra lá dentro, que às vezes você dá uma balançadinha aqui, quando você vai ver o jack, ó, ele tá lá o positivo pro negativo. Em vez de ser um negócio bem soldado para ficar fixo, não. Ele pega o pino do jack, pega outra aqui, tipo com uma braçadeira por detrás, e dá uma pancadinha, ou então uma imprensada, e ele prega um no outro.
Com o tempo, esse botão vai se desgastando e acaba que o cliente fica sem o notebook, né? Pensa que é um curto. E o curto é bem aqui assim, ó. Então, nesse positivo não dá para consertar. Nos Acer, dá para você colocar justamente uma agulha, certo? Para quem não sabia disso, ó, dá para você arrancar esse pino aqui do canto, ó, e dá para você colocar uma agulha. Você pega uma agulhazinha mais ou menos da grossura do pino, ó, e enfia aqui assim, tá bom? Coloca aqui na frente, porque o do Acer ele vai até atrás. Essa aba que eu falei para vocês, que fica justamente pregada, ela fica mais ou menos aqui entre um e outro, ó, bem aqui assim, pregada. Então essa aba ela parte. Então não dá mais. Às vezes o cara quer colocar uma solda e não presta mais. Então é melhor colocar outro pino e você vai fazer o que? Só uma bola de solda aqui mesmo na ponta onde está os pinos. Isso aí é uma dica muito boa. A dica melhor ainda é do Zitautec. Presta bem atenção quem está começando agora, que vai começar a consertar notebook, vai ver isso aí. O que foi que aconteceu? Eu peguei o notebook do cliente. Foi o que eu fiz? Ah, eu tenho um jack ali que a placa é igual. Fui lá, tirei o jack, botei na placa do cliente do mesmo jeito ali. Não, peraí, tá errado. Tá brincando com a minha cara. Esse aqui tá com o jack quebrado também? Poxa, aí fui lá no outro e disse, não, vou testar agora, porque se eu for meter lá e tiver quebrado também, mas é impossível tá quebrado duas placas iguais com essa aqui 3. Fui lá medir lá. Medi o pino, esse pino, né, de cima lá com o 19 volts de baixo da placa. Nem bipava, pessoal. 5 placas sucata. Uma só estava com jack bom. Vocês acreditam que todas as 4 placas era apenas o jack? Somente o jack. A outra que estava com jack bom, foi só colocar, tirar o jack, botar na máquina do cliente, voltou a máquina a ligar. Aí o pessoal pergunta, quanto que eu vou cobrar um serviço desse, pessoal? Eu não passo preço de serviço para ninguém estar cobrando, porque depois o pessoal fica com raiva. Ah, o professor chegou e está cobrando, está mandando cobrar e aí fica até caro para o cliente. Não, veja só, quem vai cobrar o serviço são vocês e não eu. Tá certo? Então valorize o seu serviço, também não seja explorador. Cobre o valor normal de mercado. Não explorar e nem de barato demais, tá certo? Agora esse aqui é o primeiro passo. Medir o jack na escala de continuidade. Lembrando que esse positivo, esse negativo aqui, tudo isso aqui tem algo que ele vai para algum canto e vem de algum canto. Agora, como que isso aqui vai funcionar? Esse aparato aqui, ele tem uma fonte chamada primária que vai bater num circuito charger, certo? Que é já falando, charger carga. Então, ele passa pelo circuito de proteção. O que é circuito de proteção? Todo mundo já sabe, todo mundo fez o curso. Circuito de proteção é aqueles 5 componentes: fusistor, fusível, indutor, bobina e jumper, certo? Fazem parte do circuito de proteção. No basicão do circuito de proteção, não quer dizer que é só isso, mas no basicão, o circuito de proteção, todos os componentes, ele tem a mesma tensão, ambos os lados, quando a placa está boa, quando a placa está ligada. Quando a placa está desligada, aí, sem o processador no canto, você vai na escala de continuidade. Essa escala de continuidade, ela vai bipar ambos os lados do circuito de proteção. Então, esse circuito, ele vai ter um circuito de proteção. O circuito de proteção é tão importante em uma máquina que não só lá na frente no jack ele vai ter um circuito de proteção. Todo CI tem um circuito de proteção. Se vocês pesquisarem mais fundo sobre um eletrônico, você vai ver que um CI, para que ele esteja ali, um CI que passe pulsos PWM, ele tem que ter ali um circuito de proteção e um resistor, um filtro. Um filtro, que são capacitores, geralmente cerâmicos, e um circuito de proteção, que geralmente
a gente olha aí que vê muito indutores perto de PWM, tá certo? Por quê? Porque é um circuito de proteção e o filtro para filtrar a corrente, tá certo? Então isso aí já é outra aula sobre corrente e tensão, que eu prometi também, mas essa aula que é mais importante, eu creio que para vocês seria mais importante saber sobre a questão dos princípios dos diagnósticos do notebook. Chega o cara na minha casa, professor, não sei nem por onde começar. E agora? Aí que vem o negócio. Começou pelo básico, pelo jack. E aí o sujeito vem para um circuito de proteção. Algumas máquinas, elas vêm para onde? Ela vem para o indutor. Algumas outras vêm para dois, Samsung RV411, 415, 400 e assim vai. Dois indutores bem na ponta para de lá seguir para o charger, passando pelos protetores aqui, pelos MOSFETs acionadores que eu vou passar para vocês aqui. E outras máquinas, HP, ela passa pelo diodo, semicondutor. O que o diodo é? Professor, uma questão aqui que eu quero falar sobre o diodo para vocês é o seguinte. Professor, professor, eu tô com uma cabeça muito louca aqui. Eu tô vendo dois diodos. Só que aí, professor, tá estranho esse diodo. Eu creio que aqui vai aliviar muito a cabeça de muita gente aqui. Esse diodo tá na linha de circuito de proteção, tem dois, um em cima do outro. Esse aqui tem 19 volts. Do outro lado, professor, tem os mesmos 19 volts. Aqui ele tem 19 volts nesse diodo aqui. Já do outro lado ele tem 0, professor. Ele está quase no mesmo circuito, só não está porque a trilha, você vê que uma trilha vai para cima e outra trilha vai para baixo. Por que isso? Meus amigos, o diodo semicondutor é como se fosse um chaveador, como se fosse uma porta. O que ele vai fazer? Esse diodo aqui, ele vai passar por ele, os 19, ele só vai abrir essa porta dos 19 para que o outro lado tenha 19 volts, apenas quando esse outro lado necessitar, que é o caso do charger, do CI de charger, que ele precisa com a placa-mãe. É o único circuito que com a placa-mãe energizada, não precisa apertar no power, somente com energia, essa placa já tem tensão até o charger. Já aqui eu tenho o circuito de outro ponto da placa que não precisou desses 19 volts não. Ele só vai precisar desses 19 volts quando esse circuito começar a funcionar. Então ele não precisou dos 19. Então está corretíssimo. Quer testar o diodo? Tira ele fora, ou então na placa mesmo, não precisa nem tirar fora. Na placa mesmo dá para testar os componentes de semicondutores, tá certo? Então presta bem atenção nessa hora que vocês forem fazer essa questão aí, tá bom? Cuidado com o diodo. Diodo só passa atenção quando ele necessita do outro lado, que é justamente o que a gente está aprendendo hoje. Indutor é uma simbologia L. Não se confunda. Professor, hoje chegaram para mim, professor, eu estou com C com a 309, um capacitor 309. Como é que eu acho esse capacitor 309? L, simbologia, identidade do componente. É um indutor. Todo mundo tem um curso e já vai saber o que é o indutor aí, ok? L, 59. O que é isso, professor? É o tamanho do indutor? Não. 59 é o local ou a localização desse componente no meu esquema elétrico. Vou abrir o meu esquema elétrico através do PM, a revisão dele completa. Vou lá no banco de dados. O professor fez um banco de dados cheio de esquema, mas ninguém está pedindo ninguém. Me arranja esse esquema dessa placa fulano e tal, esquece isso. Esse negócio de estar se humilhando por esquema, tem que parar. Eu estou precisando do esquema. Eu estou atrás agora de um banco de dados de esquema só 2015 para colocar de graça, tá certo? Para não precisar ninguém estar se humilhando atrás de esquema para um lado e para o outro, não.
Estou dizendo que ninguém anda se humilhando, não. Estou dizendo para a gente não ir atrás e ficar, às vezes, até demorando muito. E eu o que é que eu vou fazer? Vai lá no esquema, bateu certo com a placa. Vai lá no procurar o sítio, na lupinha, igual a do Facebook, pá, L59, Enter. Abriu na página 39, professor. Pela gente 39 faz parte do circuito de charge. Oh, show de bola. L59, olha só. Ah, não, mas também aqui eu estou procurando o R303. Professor, esse esquema aqui me salvou. Por quê? Eu vi hoje na sala isso aí. Eu estava observando. Hoje eu passei a tarde meio ocupado, mas eu observei a manhã todinha. Depois que eu cheguei à tarde, eu peguei as conversas tudinho, fui botando em dia e fui respondendo as perguntas de vocês. Eu vi hoje sobre dois resistores que o menino queria testar sobre que tinha queimado o CI do charge, certo? Só que resistor sem nomenclatura em cima, sem esquema não dá. Vai lá, R025, R026, bateu em cima, 10K, 5%. Já sei que ele é um de 10K, 5%, vou testar o indivíduo. Queimou o bicho, ele tá bipando aqui na placa, ó professor. Pip, tira ele fora, pip, bipando também. Será que não pode ser um fusistor? Não, mas se ele bipa, não existe isso. Professor, mas tem um bocado aqui resistor pretinho, tem uns 3 bipando. Pode ser um fusistor, meu amigo. Pode ser um fusistor, não quer dizer que tá errado. Ou tá queimado, pode ser um fusistor. Por isso que tem que ter um esquema. Se não tiver o esquema, amigão, nem adianta atrás disso aí não, porque não dá mesmo, tá certo? Então vamos lá. Continuando nossa aula, circuito de proteção, mesma linha de 19 volts, veio para um MOSFET, não vou colocar aqui, mas são 4 pernas, tá bom? 4 pernas de um MOSFET, ou seja, um transistor, drive acionador, certo? Um Q, simbologia Q, pino 1, certo? E vamos aqui, para não adiantar aqui vocês, não ficar muito de lado. Só que aqui está errado o pino 1, que é aqui. Isso aqui é um circuito que o pessoal já deve ter enjoado, o pessoal presencial. Ô, professor, só ensina esse circuito aí, que é o mais fácil que tem, que é do CQ40, né? Muitos professores também ensinam sobre ele e tal. É bom, é porque quem está iniciando também é bom de pegar. E quem não está, ainda melhor ainda, porque o pessoal ainda se perde algumas partes nesse circuito aqui, tá certo? E o detalhe da explicação que vale, tá certo? Não é que às vezes é o mesmo circuito, mas detalhes passam de professor para professor e de aluno para aluno. Então, eu acho que os detalhes de cada circuito desse aqui é o que basta para que um aluno possa dar um pontapé inicial em tudo. Não adianta ele saber isso aqui e não saber fazer na hora certa. Não vou ensinar o circuito de bateria, vou passar aqui para vocês apenas o circuito de carga, de charger, onde vem para a alimentação do CI de charge aqui embaixo, certo? Simbologia U, vamos dizer que esse aqui é o U1, tá bom? Então, esse circuito, você vê que ele vai entrar aqui, que é o dreno. Nós temos o MOSFET um canal único, né? Ou seja, esse MOSFET canal único, eu tenho o seguinte, eu tenho pino 1, pino 2, pino 3, source, pino 4, gate, 5, 6, 7, 8, são os meus drenos, da mesma forma ele com ele. Professor, mas me diga uma coisa, vamos sair desse basicão, passar um pouquinho para o intermediário. E aí, professor, é o seguinte, o senhor disse que me ensinou também sobre o MOSFET canal único, MOSFET canal duplo. E aí, professor, como é que eu sei? Porque existe vários tipos de transistores MOSFETs. Apenas de uma forma, você vai no Google, coloca lá, no site de pesquisa do Google, você vai colocar MOSFET exemplo. Eu tenho aqui um 4402, mais simples, né? 4407, que é o que mais tem nas placas. E o que eu vou fazer? Data,
sheet, MOSFET, tal. 4407. Pá, cliquei, PDF. Datasheet AO 4407. Cliquei em cima, abriu o PDF. Logo em cima, ele vai tirar o datasheet do teu componente e vai dizer lá se ele é canal único ou canal duplo, quem são os gates e quem são os sources e os drenos, tá certo? Porque veja bem, ainda no básico, o que é que vai acontecer? Esse MOSFET 1 ou Q1 vai receber a mesma tensão, mandando a mesma tensão para o source, certo? Ou seja, bem aqui, se você verificar, eu iniciei a minha tensão com 19 volts do meu jack, passei pelo indutor, saiu do indutor 19 volts e veio para o dreno 19 volts. Lembrando que no canal único, perdão, esses 4 terminais aí são dreno. Então é como se fossem pregados, ou seja, ele é pregado, são juntos. O que tem no pino 5, tem no 6, no 7 e no 8, a mesma tensão, 19 volts. Começou no jack, veio para o indutor e veio para o transistor. Esse transistor faz o papel de proteção e saturação que vem do gate. Ou seja, pegou os 19 volts e enviou para o outro lado também. Tem o 19 volts de um para o outro, fazendo assim com que ele envie também 19 volts desse source aí para o meu dreno do Q2 ou o meu dreno do outro MOSFET, certo? Que por sua vez ele faz o seguinte, ele alimenta nada mais do que o meu CI de charge. Ixi. Agora bombou foi tudo. Papocou foi tudo aqui a sala, viu? Incrível, mas é assim mesmo. O meu jack veio para um circuito indutor, veio para 2 transistores e para chegar no CI de charge. Agora eu esqueci dessa questão aqui, não sei porquê no GVO, né? Mas não tem problema não. Sempre eu apanhei, porque eu não vou apanhar mais um pouquinho, não? Minha vida todo dia foi difícil. Vamos lá, refazendo o jack. Caso caia, eu já tenho a cópia. Lembrando vocês, aqui ó, que eu estou fazendo aqui, devo fazer de bolinha, que fica mais fácil para a gente entender. Dreno, como se fossem os terminais, ok? Gate, aí source, gate, source, dreno, e vem para o pino do CI do charge, ok? Deixa eu copiar, vai que dê essa quedinha de novo chata, eu não fico sem. Então os 19 volts serviu para carregar, ou seja, alimentar o meu CI de charge para que a placa venha funcionar. Mas espera aí, tenha calma, não é assim também não. Aí vem a parte mais complicada. Eita, professor, como é que é o negócio aí? Source. Para que isso aqui, o pino 1, viu pessoal? Para que tudo isso aqui, olha só como complica um pouquinho. Para que tudo isso chegue funcionando lá do jack, tem gente que já me diz assim, rapaz, mas esse circuito é tão simples, eu quero ver você fazendo. Não é simples não, amigão. Não é simples. É atenção e lógica. Veja só, para que esse circuito aqui funcione perfeitamente, certo? Ou seja, mande a tensão de 19 volts para o meu charge, eu preciso dos meus gates funcionando. Ou seja, o meu gate vai fazer com que o meu transistor sature e venha passar a tensão correta para os 19 volts do charger. Se os meus gates, se ele for PNP, no PNP a
tensão, no MOSFET, ou seja, esse transistor aí, na tensão dos transistores PNP, a tensão do gate é menor do que a tensão do source. Nos NPN, a tensão do gate é maior que a tensão do source. Ou seja, eu tenho 19 mais 19 aqui. Se ele é um PNP, eu vou ter aqui uns 8 volts, 7,5 volts aqui. Se ele é um NPN, eu tenho 24, 25, 23 volts aqui no gate. Isso para saturar. Esse gate aqui, ele tem um circuito também que protege o mesmo. Esse gate, ele vem para os transistores chamados bipolares. Ele vem de lá, tá certo? Tá bom? Ele vem não só dali, como daqui, ó. Ele vem a tensão de 19 volts. Isso em algumas placas. O transistor, ele vem daqui. Recebe essa tensão. Vamos pôr aqui para cima, porque já está bem aí embaixo, certo? Essa tensão ele recebe lá, fazendo com que esses 19 volts chegue a tensão correta no meu gate, 7 ou 8 volts, para que ele possa funcionar. Tudo isso iniciando a tensão de 19, que é chamado mais B ou ADAPIN, ou VIN, certo? ADAPIN que fica no circuito do esquema elétrico. Isso aqui, pessoal, bem detalhado para vocês, entenderam? E aqui, professor, e aí, professor, é o seguinte, eu comecei a testar tudo aqui, vi que aqui, geralmente nem está mais aparecendo isso, né? Mas, ó, veja só. Aqui, professor, eu vi que o meu gate, ele não tem essa tensão de 18. Tem 0 no gate e tem 0 no source. O que você vai fazer aí de começo? Retirar o transistor fora. Professor, retirei o transistor fora. Pela lógica, o gate não era para ter uma tensão? Então, se o gate não tem a tensão, é porque o transistor está queimado. Ou seja, se eu tenho 0 volts no gate, 0 volts no source, e quando eu retiro o transistor, o gate volta a tensão, que é a tensão para saturar o transistor aqui, o meu transistor está queimado. É só trocar e volta. Tudo funciona normal, pessoal. Perfeitamente. O LED nem vai aparecer aqui, tá certo? Quando ele faz isso. Só que aí, a melhor forma de você saber em um curto na placa, principalmente nas placas que não tem CPU, que a CPU você tira e bota, você retira a CPU fora e vai primeiramente nos transistores de primária, isso basicão, ó. Eu venho na minha escala de continuidade, coloco um dos pinos no source e o outro pino eu coloco no gate. É bem simples. O MOSFET que é bipar, é só retirar ele do canto, bote lá o jack no canto e ele vai ligar. Como agora tem um problema, presta bem atenção, tem um probleminha aí, isso é o basicão. Professor, tá bipando source e gate, tira ele fora. Parou de bipar e lá fora eu testei, realmente está ruim. E agora? Agora troque o mesmo que vai voltar ao normal. Mas, professor, antes eu vou botar o jack, o circuito lá no jack, o cabo. Coloquei, professor, tá beleza, ó. Aí o sujeito aí, beleza, tranquilo e calmo. Mas só que o sujeito faz o seguinte. Professor, o seguinte. Eu fiz o quê? Retirei. Eu nem testei isso aí que o senhor falou, mas eu vim aqui, ó. Aqui nesse indivíduo aqui. Quando eu ligo o meu jack, o meu conector ao meu jack, a luz do carregadorzinho apaga. E agora? Eu tirei esse rapaz aqui, ó. E agora eu posso colocar a luz lá e tá funcionando. Só que, lógico, sem vídeo, mas ali o carregador ligou a luz. O que foi que ele fez? Isolou a linha do curto. Não quer dizer que isso aqui que eu tirei aqui está em curto, não, meu amigo. Significa que ele está de frente. Da mesma forma, se eu tirar esse aqui, ó. Se eu tirar esse aqui, vai acontecer a mesma coisa.
Por que que é bom o esquema, principalmente em curto, que o processador é acoplado? O processador tem uma resistência baixa. Se eu colocar as minhas duas ponteiras e bipar perto do processador, tudo vai bipar. Porque tem um processador ali. Se o processador ali estiver ali, ele vai bipar sempre, dizendo que está em curto. Então, precisa de esquema. E aqui também, certo? Que o esquema aqui vai me dizer quais são os componentes que estão nessa linha. Porque é simples. Se eu estou mexendo com essa linha aqui até o charger, é uma linha primária. Então, eu vou procurar minha linha primária todinha no esquema e vou testar de um por um. Sabendo assim que existem os bipolares também que possam estar com defeito, fazendo com que o gate fique ruim. Agora, isso é o primeiro passo de um curto, né? Uma linha de curto. Como eu falei para vocês, eu vou falar sobre isso, mas se não der nessa aula, lógico que a gente vai nas aulas posteriores, a gente vai falando e vai falando para vocês quais são os diagnósticos, porque são vários, né? Não é só um. Eu quero detalhar isso para os meus alunos, para que vocês não precisem mais estar se batendo todinho numa placa de notebook, fica doido. E nem o funcionário meu, quando começou, se batia todinho, olhava para um lado, olhava para o outro, e vixi, não sei nem o que é isso, meu Deus do céu, e agora? Mas aí, você não vai mais precisar fazer isso. Olha aqui, agora, vixe, agora que o bicho pegou. Professor, mas ainda, olha, eu já testei esse circuito todinho. Ixi, professor, tá do mesmo jeito. Bota lá o bichão lá, o conector no jack, nada. Funciona nada. E aí? Para que esse meu carregador conecte o meu notebook, para que o PCH diga, ou ele que comanda a placa, né, que é o chipset, comanda a placa, dizer que existe um carregador lá, precisa do Super I/O funcionando. Aí que vem, ó, a linha que muitos chamam de pulso de carregador conectado. É a linha nada mais do que a linha do meu amigo Super I/O, certo? Onde, veja só aqui como é interessante. O Super I/O, ele tem os pinos reset. Opa, começou de novo. Mas vamos lá. Opa, pronto. Perfeito. Pino reset. Tá apagando mesmo aí, viu? Pino reset, pino clock, que quando você vê no esquema ou em qualquer local a pessoa falando sobre CLK, certo? Você vai entender sobre clock. Clock nós entendemos o quê? Clock nós entendemos o cristal, certo? Esse cristal vai fazer parte do Super I/O, é o cristal de 32K, certo? Deixa eu só apagar daqui para cá, ver se aqui funciona. Esse cristal é o cristal de 32K. Agora funcionou, tinha muita coisa escrita aqui. O cristal de 32K, ele faz parte aqui do clock do Super I/O, clock, CLK. Sem ele, Super I/O não funciona. Reset também não funciona sem ele. Super I/O pifou, RST. Super I/O pifou, certo? Então, esses sinais são os sinais principais para a gente buscar. Agora, por que isso, professor? O senhor falou, quase que gagueja. Eu gaguejando porque começou a apagar aqui, né? Mas problema não. Às vezes eu fico indignado. E aqui eu venho para ROM, memória ROM. É a famosa BIOS EPROM, ok? Memória ROM. Essa memória aqui, para que o meu Super I/O funcione, eu preciso da ROM funcionando. Exemplo, esse circuito aqui está funcionando até o charge, professor. O circuito está perfeito. Mas
eu tenho o seguinte, eu tenho aqui minha BIOS. Faz o teste aí no caso de vocês. Retira a BIOS para você ver o que é que vai acontecer. Retirei a minha ROM. Se eu retirei a minha ROM, o meu Super I/O vai estar parado. Ele estando parado, vai me dizer diretamente sempre, vai me dizer que não existe nenhum carregador conectado na minha placa. E aí, babau. A maioria usa HP, você vai lá, não tem aquela luzinha acendendo lá na pontinha do lado do adaptador. Então, gravou a BIOS, funcionou. Funcionou tudo. Não precisa nem ir atrás de circuito nos HP, esse circuito aqui não. LG também não precisa ir atrás não, LG também faz a mesma coisa. E Taltec alguns também. Então, eu preciso desse sinal do ROM para o Super I/O. Deixa eu anotar aqui para vocês. Super I/O ou SIO. A sigla que o pessoal colocaram, SIO, S-I-O, Super Input Output, funcionando para que esse circuito aqui, ó, até o charge funcione, certo? Então, amigão, vocês que estão aqui, eu creio que entenderam essa aula detalhada sobre esse circuito primário, e não é só por aqui, certo? Por quê? Porque existe, para que uma placa-mãe funcione de vídeo, além disso aqui, ó, apagando ele, eu preciso das tensões primárias, para que a minha placa-mãe funcione. Meu jack, eu já sei que tem quantos volts? 19. Então, uma das tensões é 19 volts, certo? A segunda tensão é a tensão de 3,3 volts. A terceira tensão é a tensão de 5 volts. São as tensões primárias. E agora? Professor, é o seguinte, vamos lá. Eu estou aqui na minha placa liga e apaga. Liga e apaga. Acende o LED e apaga. O que eu vou fazer, professor? Simples. Você, enquanto que você ligou o botãozinho, ligou, acendeu e apagou, é um tempo de 2 a 3 segundos. Em cada placa-mãe nós temos as fontes. Veja a fonte do Core, CPU. Ou placa-mãe boa, porque dá para poder tirar a CPU, né? A maioria está vindo com fontes. E eu tenho as primárias e secundárias. As fontes primárias. O que eu vou fazer? Coloco meu multímetro na escala de DCV de 20, boto no terra um pino preto, um dos terras, ou até o meu espelho do vídeo. Eu uso sempre no vídeo, não uso em cima de nada, aqui por cima de USB e nada, sempre no vídeo. E a ponta vermelha eu vou atrás das tensões primárias. Professor, é o seguinte, eu tenho aqui a primeira tensão, eu encontrei que é de 19 volts, tá? Perfeito. Mas a placa desligou, não deu nem para me ver mais. Ela dá 19 e para. 19 e 0, lógico. Essa placa desligou, ela deu 19 e 0, não é isso? 19, parou, desligou. Já que eu tenho uma tensão aqui de 3 volts. Perfeito, do mesmo jeito. 3 volts, 0. Perfeito. Professor, só que eu tenho uma tensão aqui que está o seguinte. Ela começa, em 3 segundos ela faz isso. 1.8, 3 e baixa. 1.8, 3, baixa. 0.38, 3, baixa. Não chega nem a 5. Essa pode ser a sua tensão de 5 volts que está avariada. Ah, achei. Olha, professor, eu achei essa fonte. Aí não é curto na placa. Veja só. Não é curto na placa. Mas, professor, eu achei essa fonte aqui nesse indivíduo aqui, ó. Aqui uma fonte. Fonte, bobina. Onde tem uma bobina, tem uma fonte. Onde tem uma fonte, tem um MOSFET de alta e de baixa. Isso eu tenho nos cursos tudo gravado aí que vocês estão fazendo o curso, estão vendo. Mas vamos detalhar isso aqui, ó. Fonte e o MOSFET, 1, 2. Ah, professor, mas como é que eu vou saber
se essa fonte aqui é ela que está com defeito. Não é ela que está com defeito não, amigão. Você vai apenas agora mapear o que é o mapeamento. Escala de continuidade. Olha lá. Epa. Escala de continuidade. Bip. Bip. Da escala de continuidade. Né? Para não fazer feio. O pessoal tem a mania de simular. Eu não gosto de simular nada. Eu venho, ó. Pino. Um dos pinos. Tanto faz na escala de continuidade se é preto ou vermelho. Coloco aqui, ó. Vou colocar bem dentro aqui do... Coloquei aqui, ó. Já que ela não tem curso, não precisa se preocupar com que ela não vai apitar com tudo que é do mundo ali, não. E aí eu vou atrás, ó. Quero me levantar aqui para mostrar para vocês. Que é o transistor, ó. E vai bipar com ela. A posição é meio ruim. Nos nossos vídeos você vai encontrar tudo isso, pronto. Aqui dá para mim ver agora bem direitinho para vocês verem aqui, ó. Eu vou pegar essa bobina, olha aqui. Ó, aqui de lado, segurando nela. E bem aqui, tanto faz, né? Bobina de ser de um lado como do outro. Porque, como eu acabei de falar na aula, a bobina é um circuito de proteção. Enfiar ela bem aqui assim. Eu tenho muita experiência, mas às vezes escorrega. Aqui a bobina. E bem aqui, ó. O circuito pode ser sim dele ou não. Ó. Significa, ó. 2 MOSFET que faz parte da minha fonte, certo? Minha fonte aqui, ó, bipando um lado e o outro, significa que a minha bobina tá boa. E aqui, ó, essa parte aqui, esses MOSFETs fazem parte dessa bobina. E aí, professor, por que ela tá... Liga e para. Simplesmente, você vai retirar o MOSFET fora. Nada de testar ele na placa não, tá bom? Porque fuga. Tem MOSFET que começa a armar, desarmar e armar de novo, desarmar de novo, armar de novo e desarmar de novo, e assim fica nessa frescura direto. O que é que vai acontecer? Esse MOSFET é o que está fazendo com que a minha placa ligue e pare, ok? Então, verifiquem sempre essa parte nesse diagnóstico que eu falei para vocês agora. Sempre essa parte aqui de procurar as tensões. E principalmente essas partes que a tensão varia, fica variando. E tem outras que a gente não vai poder dar hoje, porque já está um horário bem avançado. Mas tem outros tipos, sensor termo. A gente já falou aqui nas outras aulas, tem até vídeo sobre isso, né? Estamos criando banco de dados, certo? Para vocês, alunos. Esse banco de dados, eu estou filmando os concertos. Já vou falar, vou propor isso na sala, que esses concertos deveriam ser filmados e postados na conta do Mega. Não para nós, vai ter uma supervisão na conta do Mega em relação a isso. Tem muita gente fazendo algumas modificações, não dá para modificar lá. Né? Então, para vocês, pessoal, isso tudo é para nós. Certo? Esquemas, banco de dados, já tem uma lista de banco de dados lá, mas em Word. E eu quero fazer um banco de dados. Eu já até comecei, tem muita gente que tem aí. Defeito tal, do simples, outro mais avançado um pouquinho. E eu quero fazer esse banco de dados para nós alunos. Para sempre que a gente estiver, né, precisando estar lá. Itautec 7531, tal. Modelo tal. Defeito isso, aí o cara, pô, então é esse mesmo placa, ó, show de bola, como foi que consertou? Viu isso aqui, foi lá e consertou e tirou e fez direito, perfeito? Todos nós aqui sabemos, né, o WhatsApp do professor, mas repetir novamente, que eu sei que sempre isso aqui vai espalhando para um, para outro, e graças a Deus o que a gente tem, com o que a gente vive, são as indicações. Nossos cursos são considerados um dos melhores do Brasil. O WhatsApp 85 8731 7084 e o site é www.expresscursos.com.br, ok? E quem quiser comprar cursos, né? Vocês aí alunos estão aqui dentro da sala, a gente sempre tem promoção para alunos. Quem não é aluno agora vai entrar nisso aí também, tá bom?
Pessoal, e agora eu vou abrir a sala agora para o chat. Vou pegar vocês de um por um e vocês vão me perguntar o que vocês acharam. A partir de agora a gente faz assim, sempre toda noite tem as noites certas dos cursos de vocês, das aulas, e aí a gente vai falar sobre o assunto. O que é que eu faço? Eu vejo o assunto mais badalado lá dentro dos grupos. São 3 grupos, um com 100, outro com 100. Parece que só tem um tem 99 ainda. E o outro tem só 22 alunos, certo? E daqui a pouco, né, devagarinho vai criando mais pessoas e assim vai. Tem outros amigos aqui, eu quero agradecer nosso amigo, o pessoal aqui que vão aprendendo e vão crescendo, e graças a Deus estão grandes, o pessoal que tem conhecimento grande e vão ensinando uns aos outros, como o Cláudio Ascension, né, o nosso amigo Cláudio Ascension, o Juninho, que é o Júnior, esqueci o nome dele completo, mas é o Juninho que está lá na sala, está até vendendo um livro lá, perfeito o livro dele, para quem está começando, né, quiser, feito pela editora, não é cadernado nem nada, custa R$60, é bom o livro dele. Quem está aqui na sala mais que ajuda, não saiu, pronto. Pessoal, quero agradecer vocês, Márcio Garcia também está na sala, ajudando, tá certo, antigão, pessoal antigão. E agora, como eu falei, todo o suporte técnico, toda hora aqui, toda aula tem no final a abertura da sala de chat para que vocês venham aqui fazer perguntas sobre ou em relação ao assunto de hoje. Pessoal, quem não tiver assunto a tratar sobre o que demos aqui hoje, não adianta. Sexta-feira não, quinta-feira, a gente vai ter uma aula aberta ao público total. Essa aula não é aula, vai ser suporte técnico, né? Palestra, o professor vai falar de palestra. Se eu falar de palestra, eu falo de 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero tratar de suporte aqui quinta-feira, tá certo? Ou seja, vocês vão pegar aí, pessoal, plaquinha de vocês, botar na mesa. Não arruma não, porque também é demais, porque vai ter muita gente. Então, bote uma placa que você quer consertar para outro dia ou até naquele mesmo dia. Então você vai lá, eu vou, por exemplo, Antônio Frank, boa noite, qual é o defeito, qual é a sua placa que você tem na bancada? E você vai dizer, professor, eu estou com a bancada aqui, essa placa fulana de tal, que automaticamente eu já posso ver a foto dela no Google ou aqui mesmo e já detalhar ela para você e fazendo com que você aprenda mais e conserte essa placa. Quinta-feira, 21h30. Não tenho mais aula antes, só de 21h30 para cima, que eu não falto à casa do Senhor. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho agradecido muito a Deus o que Deus tem feito pela minha vida e pela vida da minha família e pela vida de vocês, que também é minha família, juntos no grupo, tá bom, pessoal? Então, aberta agora a sala de conferência para tirar dúvidas, ok?